tarde a todos. Nós vamos falar, vamos olhar, né, para o Espírito Santo e aquelas graças que nós recebemos por ocasião do nosso batismo. Quando nós somos batizados, o Espírito Santo vem a nós, né? Enquanto aquelas águas escorrem pelo corpo, o Espírito Santo escorre pela nossa alma. E o que fica em nós? Né? Um novo nascimento, né? Um novo ser, né? Uma nova maneira de ser, que o Espírito Santo coloca na gente. Né? Ele vem habitar em nós e nos capacitar a viver uma vida nova, a vida de filhos de Deus. É aquela vida que o Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, tem, né, junto do Pai. Essa vida é compartilhada conosco. Nós somos chamados a viver essa vida de filhos no Filho, que é Jesus. Nós vamos reproduzir em nós essa vida de Jesus. Então, Jesus vai estar vivendo em nós. E isso acontece pela graça de Deus colocada em nós. Né? Nossa natureza humana não é capaz de viver num nível de existência comparável ao de Jesus. Naquilo que ele tem de relação com seu Pai. Ele é Deus. Né? Nós somos natureza humana. Né? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então há uma diferença nesse ser Deus, ser divino, que Jesus tem e nós não. Mas com a graça, Deus cria em nós algo semelhante à divindade. Nós somos capacitados por uma graça criada em nós a viver na mesma maneira que Jesus. Né, a estarmos nesta vida de filhos, né, como Jesus. Então, esse aparelho que é colocado em nós pelo Espírito Santo, quando a gente é batizado, esse organismo espiritual, né, é também chamado, vamos dizer, a graça santificante, né, que nos capacita a agir de uma maneira divina. O Espírito Santo ele é uma graça incriada, né? Ele é Deus, ele participa do que é de Deus naturalmente. Nós recebemos uma graça criada, é criada uma graça que é colocada em nós. Né? Esse organismo se acopla, né, à nossa alma para nos permitir agir de uma maneira divina, uma maneira que tem uma forma divina. Então isso tudo tá em nós e nós conhecemos muito pouco. Né? E uma dessa graça, né, essa graça habitual que vai habitar em nós, é chamado graças habituais, né? Temos dois tipos principais, né? As virtudes e os dons. Então temos as virtudes infusas, né, e os dons infusos, porque são colocados em nossa alma, acoplados à nossa alma, esse organismo espiritual. As virtudes a gente conhece, são as 7 virtudes. Temos as virtudes teologais, né, e as virtudes morais. A fé, esperança e caridade são as virtudes teologais. E temos aquelas outras virtudes morais, né, que são justamente para o nosso comportamento nessa vida, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São essas, com essa graça habitual dessas virtudes, nós exercitamos elas e aprendemos a agir com elas, né? A viver com elas, a partir delas.
Mas além dessas virtudes, que a gente deve, né, exercitar e desenvolver, né, porque assim como alguma aptidão nossa que a gente tem é inata, né, pelo nosso nascimento, um tem um talento para música, mas se ele não pratica, não utiliza esse talento fica adormecido ali. Né? Um dia ele vai exercitar e vai poder fazer música, né, usando esse talento, mas ele pode não usar. Né? Uma aptidão física, né? Andar de bicicleta, né? Se você nunca andar, você não sabe, mas depois que você treinou um pouquinho, você já sabe, consegue andar. As virtudes funcionam assim, né? Com um esforço nosso, elas vão nos permitindo, né, viver essa vida nova, essa vida de Cristo em nós. Né? As virtudes teologais nos capacitando a relação com Deus, nos levam a Deus. Né? Principalmente a fé vem nas faculdades da alma, na inteligência, né? A fé vem na nossa inteligência e a gente começa a entender, né, coisas de Deus que a gente naturalmente não teria como. A esperança se junta a nós na imaginação, na memória, né? E a gente consegue então ter elementos de visualização, de imaginação de coisas celestes, coisas espirituais, né? E a caridade vem a nós, né, na nossa vontade, para a gente poder ter esse amor de Deus, esse amor conforme Deus. Né? Amar como Deus amou. Né? A gente quer fazer isso. E essas virtudes vão nos dar isso. E as outras, né? As outras são para a nossa vida, né? Para a gente ter a prudência, a fortaleza, a temperança, enfim, essas virtudes para a gente tocar a vida e exercer a nossa missão aqui, e nos capacitando a viver depois. Isso é interessante. Essa vida da graça em nós, né, é já a vida que a gente vai ter na eternidade. Não é, a vida na eternidade não é diferente dessa. Essa a gente tem apenas num grau ainda inicial, né? Num grau, vamos dizer, de semente, né? As primícias. A gente tem aqui o comecinho da coisa. Mas já é a coisa que vai acontecer no céu. No céu a gente vai ter essa capacidade de uma forma plena. Então, tanto, né, todo esse exercício que nós precisamos fazer com essas graças recebidas no batismo é para nos preparar para a vida eterna. A vida de filhos de Deus na eternidade, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é importante a gente saber que a gente já começa aqui nessa vida, aquela vida eterna. Não é outra, senão é essa mesmo que nós já temos pelo Espírito Santo. Agora, além das virtudes, temos os dons. Aí os 7 dons que nós vamos olhar, né, que atuam de uma maneira diferente das virtudes. Né? As virtudes, como a gente disse, estava lendo um autor, ele comenta, vamos dizer, a criança, quando é levada, a mãe está levando por algum lugar, né, segura na mão e vai levando a criança. Né? A criança, então, vai andando e a mão da criança é levada pela mãe. Né? Mas quem anda é a criança. Né? Agora, chega uma hora que tem que atravessar um obstáculo, atravessar alguma coisa que a mãe pega a criança no colo e leva a criança, é outra coisa, né? Outra facilidade. A criança não precisa mais estar ela fazendo nada, né? A não ser se deixar levar pela mãe. Né? A mãe a conduz, né? E sem depender dela estar fazendo o seu esforço. Né, que quando a mãe está apenas levando pela mão, né, ela está fazendo o seu esforço de caminhar. É mais ou menos essa diferença entre as virtudes e os dons. Os dons é esse ser levado no colo.
Também se compara, uma comparação comum do barco a remo, né? O barco consegue ir, né, na direção que precisa com o esforço dos remos. Na medida que você vai remando, o barco vai progredindo. Agora, totalmente diferente é se você abre a vela e o vento sopra e te leva, né? E te conduz, né? Então, é mais ou menos também parecido com isso a diferença das virtudes para os dons. Os dons é essa vela aberta que leva o nosso barco e nos faz chegar onde a gente precisa, né? Também alguns fazem referência, por exemplo, como se fosse uma antena que capta essas coisas de Deus para você ter elas, né? Então você sintoniza, né, pelo dom, você sintoniza Deus e Deus vem e coloca em você o que é necessário, a força necessária, o poder necessário. Então cada dom é uma ação dessas, que Deus vem em nosso auxílio, nos fazendo viver, então, de uma maneira nova. As virtudes, na medida que são exercitadas e desenvolvidas, né, são já um campo onde os dons vêm atuar e aperfeiçoar. Porque a criancinha, por exemplo, sendo levada pela mãe, né, ela tem sempre a limitação do passinho dela, né? Já quando a mãe bota no colo, não tem mais essa limitação. Então, com o dom, você chega aonde com a virtude você não chegaria. Ficaria muito aquém. E o dom, então, te leva aquilo que a virtude vai até certo ponto, o dom aperfeiçoa e leva de uma forma bem mais... com um resultado bem maior, né? Realiza bem melhor o que é preciso. Então vamos falar dos dons. O nosso desafio veio de relacionar os dons com as bem-aventuranças. Por que esse desafio? Porque a bem-aventurança, né, que são aquelas que estão lá em Mateus 5, né, no início do Sermão da Montanha, né, que Jesus se senta lá e começa a ensinar, e ali tem, vamos dizer assim, um panorama, né, do programa de vida do cristão, né, como é que o cristão vive. Mateus 5, 6, 7, esses 3 capítulos a gente precisa saber de cor. O ideal era a gente saber. Tá com isso tudo bem fresquinho na nossa mente, porque é a vida que Deus quer para nós. E a gente tem que querer junto com Deus para ela acontecer. E as bem-aventuranças, as sete bem-aventuranças que tem ali no comecinho desse grande ensinamento de Jesus, são uma maneira sintética de dizer aquelas coisas cruciais, aquelas características cruciais da vida nova, da vida em Cristo, da vida pelo Espírito, né? Da vida desse ser que nasceu da água e do Espírito, não nasceu do sangue, né? Não nasceu da vontade do varão, como diz a palavra, mas nasceu de Deus, né? Essa vida que nasce de Deus em nós tem essas propriedades que Jesus destaca aqui, né? Bem-aventurados são os que habitam o céu, são os santos, né? Então é a vida do santo, a vida do santo que começa aqui e está agora acontecendo plenamente naqueles santos que estão na glória. São pobres de espírito. E aí, como assim? Você é bem-aventurado, né? Você é santo se você é pobre de espírito. Então, queremos ser pobres de espíritos, né? E tem a promessa, porque deles é o reino dos céus. Então, você quer chegar nisso. Nós queremos o reino dos céus, queremos ter o reino dos céus, mas para isso a vida nossa tem que ser do pobre de espírito.
Né? E aí, bem, qual dom me ajuda, né, a ter ser esse pobre de espírito, viver como um pobre de espírito? E aí a gente precisa entender o que é esse pobre de espírito. E até você pensando qual dom que vai ajudar isso, também é uma ajuda para a gente fazer essa reflexão e compreender um pouco mais a fundo isso. E aí cada uma. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E nós o somos, de São João. Então nós queremos essa vida de filhos de Deus, essa vida cristã, na sua perfeição. Bem, então, como é que eu relaciono, né, essas 7 bem-aventuranças com os 7 dons do Espírito Santo que estão lá em Isaías 11:2, né? Em Isaías 11:2 você tem a relação desses dons, e essa relação aparece, por exemplo, em Santo Agostinho, quando ele faz o comentário ao Evangelho de Mateus. Ele vai comentar justamente Mateus 5, ele faz essa ligação dos dons do Espírito Santo com as bem-aventuranças. Também São Tomás de Aquino faz. E aí já vai uma dica, né, para quem está fazendo o exercício, quem já fez e tudo, é que nem sempre os dois coincidem. Nem sempre a maneira como Santo Agostinho colocou, São Tomás faz igual, né? São Tomás tem algumas observações diferentes, né? Isso já diz para nós que não há uma maneira única, certa, de fazer essa relação, né? E como eu mandei no exercício, a gente, para fazer alguma coisa, a gente utiliza várias aptidões, né? Então, para eu segurar isso aqui, eu tenho que usar a minha mão, né? Para ler, eu estou com os olhos aqui, né? A minha boca. Então, eu estou usando várias faculdades minhas para estar aqui fazendo essa palestra aqui, né? Então, assim também, para você viver cada bem-aventurança, de repente, vários dons concorrem para aquilo, né? Você não pode dizer apenas esse dom, né? A gente procura ver qual é o dom principal, né? Talvez a gente consiga dizer, principalmente esse dom para essa bem-aventurança, né? Mas é normal que os dons se juntem, né? Para cada bem-aventurança, né? Mas os dons lá né? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, né? Como é que a gente entende esses dons e essas bem-aventuranças para associá-los, né? Então, vamos começar. Agora já vou começar a dar uma solução para esse problema. Os pobres de espírito. Que a gente lembra do pobre de espírito? Um espírito de pobre. Alguém que percebe a sua pobreza. É diferente de alguém que se acha, né, cheio de riquezas, né? Diferente de quem tem, né, é o pobre que não tem. É um necessitado. É um dependente. É alguém que percebe a sua pequenez.
Eu lembro sempre de Santa Teresinha, né? Ela é a da pequena via, dos pobres, da infância espiritual, dos pequeninos, que não têm as grandes. Ela dizia, eu não sou águia né, como os outros. Né? Eu sou dependente, eu preciso. O que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. Aí é pobre de espírito, é santa, porque é pobre de espírito. E qual o dom que vai me fazer, desses 7 dons, qual o dom que vai me dar essa percepção do meu nada? Eu gosto muito de uma oração de São Francisco de Assis, quando ele esteve diante de Deus. Ele teve aquela visão no Monte Alverne, né? Vem Jesus como um querubim com 6 asas, ele tem aquela visão mística lá. E ele, diante disso, ele fala assim, né? Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Então, você olha a sensibilidade de Francisco diante da visão mística de Deus. Quem sois vós e quem sou eu? Então, qual dom está atuando aqui, né, para dar essa percepção da grandeza de Deus e da nossa pequenez? Bem, acho que vocês já sabem, é o dom do temor. O temor de Deus é que faz a gente perceber essa grandiosidade e essa desproporção entre nós e Deus. E aí você não se acha mais nada, porque diante de Deus nada tem valor, nada nosso tem valor, nós somos desprezíveis diante da grandeza de Deus. E eu não quero fazer nada por mim, né? Mas sim que Deus faça, porque é no poder de Deus que eu quero viver, e não no meu poder, não nas minhas forças, mas nas forças de Deus. E aí São Paulo vai falar, né, de como ele vive a partir de Deus. Depositários das promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. Então você se santifica no temor de Deus. Você não quer mais coisas humanas que te afastam dele. Você quer aquilo que é de Deus, que aquilo é grandioso, e não as nossas ideias, nossas boa vontade, todas as nossas coisas são ridículas diante de Deus. Então, o temor de Deus é para isso. Então, vai dar essa pobreza de espírito, o temor de Deus. Então, é uma luz soprando, nos dando essa intuição, né, do tremendo que é Deus. Depois, os que choram, porque serão consolados. Qual seria, então, o dom que nos faz chorar? Qual dom nos faz chorar? O que seria o motivo desse choro bem-aventurado? Para mim, a melhor descrição desse choro bem-aventurado é nossa mãe que aparece chorando em tantas aparições. Nossa mãe em lágrimas. Por que ela chora? O que ela enxerga e chora, faz ela chorar? E ela dá explicações.
em Akita, no Japão, foi a última aparição grande dela, que ficou dias chorando a imagem, né? Nossa Senhora do Mundo, chorando, chorando, chorando. Por que chora a nossa mãe? A bem-aventurada, sempre Virgem Maria. Por que ela chora? Porque ela vê a desgraça. Ela vê aonde os seus filhos estão indo. Ela vê as almas que caminham para o inferno, se afastam de Deus e perdem a graça e perdem a vida eterna. Ela está vendo isso. Isso a faz chorar. Especialmente dos filhos favoritos, né? Os sacerdotes. Isso faz ela chorar. E é um dom do Espírito Santo nos fazer chorar também com ela. Nós precisamos de um dom porque a gente precisa chorar, porque é o choro bem-aventurado. Choro de você ver as misérias. É diante da miséria do mundo, a miséria que está nas pessoas, que está levando as almas para o abismo. É diante disso, né? Da festa que Satanás faz com a gente. Então ela chora, porque ela tem ciência disso. E aí eu já estou dando o nome do dom. O dom da ciência te faz enxergar, né? O que vale e o que não vale, o que presta e o que não presta. Né? O que leva a Deus e o que afasta de Deus. Né? E olhando a realidade, né, nos leva a essas lágrimas, né? E a suplicar a misericórdia. Né? Suplicar a Deus ajuda. Né? E rezar, interceder. Então, bem-aventurados que choram, que serão saciados. Serão consolados, melhor dizendo. Os que choram serão consolados. Sejamos nós consolo para nossa mãe. E cada um que a gente consegue alcançar e estimular para mudar de vida, que consolo. Que alegria no céu por cada um que se converte. Que alegria. Então esse é o consolo dos que choram. 3. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão. O que é a mansidão? Qual é o antônimo de mansidão? Qual a diferença daquele que é rebelde para aquele que não é? Né? Quais são as características? Né? Você tem filhos, crianças. Tem aquele filho que é manso. E tem o filho rebelde. Nós precisamos ser mansos e não rebeldes. Não podemos ficar confrontando tudo. Nós temos que ter diante do nosso Pai do céu, né, essa mansidão. Né, e não podemos ficar, né, questionando Deus, né, e reclamando de Deus, né, e fazendo pirraça para Deus, né, e insultando Deus, ofendendo Deus. Né, porque o que está faltando nessa criança para ela ser aquele filho bonzinho, né, que não se revolta, mas mesmo quando está difícil, ele é obediente, ele é dócil, ele é manso. Né? Por que tem a criancinha que é mansa, é dócil? Né? Os pais conseguem cultivar naquela criança essa docilidade. É uma criança mais carinhosa, mais afetuosa, que se preocupa, né, de deixar o pai e a mãe contentes, satisfeitos. Não, isso não agrada meu pai, minha mãe não vai gostar, ela não gosta, eu não vou fazer. Isso é a mansidão.
E a gente, em relação ao nosso Pai do céu, temos que ser filhos como o nosso Senhor Jesus, que era totalmente manso e humilde de coração. Nós temos que ser mansos, né? Ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se puder, me afaste esse cálice que é terrível. Mas não a minha vontade, a tua, Pai. Essa é a mansidão. E nós, para viver essa mansidão, precisamos de um dom que ajuda a isso, nos leva a isso. Qual o dom? O dom da piedade, né? Que é esse filho bom, esse filho amoroso, esse filho dedicado. Esse filho que tem um carinho, né, forte com Deus, né, e se submete, né, por isso. Né. Então, o dom da piedade, vamos ler aqui em Romanos, né? Não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, a piedade é esse sentimento de filho, filial, né? É o amor filial para com Deus, né? E o Espírito Santo vai nos capacitando, nos enchendo disso, nos dando esse amor filial, essa piedade, né, para com Deus, e assim vamos nos tornando mansos e não rebeldes, obedientes, mesmo nas dificuldades. Um afeto filial para com Deus, considerado como Pai, e um sentimento enquanto irmãos nossos e filhos do mesmo Pai que está nos céus. Então, essa mansidão também vai atuar em relação aos nossos irmãos, né, que também são filhos, né? O pai também ama o outro filho. Né? Então, a minha relação com o meu irmão também melhora com a piedade. Também eu sou mais tolerante em relação ao meu irmão, né? Por causa da minha relação com meu pai. Por amor ao pai, eu trato bem o meu irmão. O dom da piedade nos dá isso. Então já fizemos 3 bem-aventuranças, né? Quarta, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Qual o dom que nos dá fome e sede de justiça? Lembro, né, Jesus, certa vez, disse para os discípulos, né, eu tenho um alimento que é outro, que é diferente. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a fome de justiça. E muitos mistos, quando ouvem Jesus na cruz dizer tenho sede, também vem nessa sede algo muito além do que a sede de água. É a sede de ganhar almas. Santa Teresinha tem um poema sobre isso. Então, essa fome e essa sede que nós, como bem-aventurados, precisamos ter. Né? Fome e sede de justiça. Justiça é que as coisas sejam de Deus, sejam justas, conforme Deus. Como Deus quer. Então, essa fome e sede de justiça, qual
o que que deixa a pessoa animada, né, nisso? Vocês já viram um animalzinho doente, como é que ele fica? Né? Ele está fraco, né? Ele não tem fome, né? Fica quietinho, né? Até nós, muitas vezes, né, com certa enfermidade, já não perde o apetite. A gente tem que ter apetite para as coisas santas, para as coisas justas, para que a justiça reine. A gente tem que ter esse apetite, essa fome, é uma inquietação em relação a isso, né? Eu não fico quieto. A gente vê a vida de São Paulo, por exemplo, São Paulo apóstolo, né? Cara, como é que ele não para? Ele vai daqui para lá e naquelas viagens e acontece de tudo e ele vai em frente. E ele é apedrejado, levanta e vai, né? E perseguido, né? Foge baixam ele pela muralha lá, numa cesta para ele fugir. É mordido por cobra, naufrágio. E não para. E vai de uma cidade, perseguem ele, vai na outra, e vem atrás dele, ele vai na outra, e vai, não para. Que gana é essa? Eu quero ter essa gana, essa fome e sede de fazer o reino de Deus acontecer. Né? Essa é a bem-aventurada fome e sede de justiça. Né? E que movimenta, né, o Paulo, né? Como é que ele tem essa gana toda? Aí qual dom, né? Qual dos dons nos dão isso, né? Ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Né? E aí a gente já disse qual é o dom, né? Que vai manter essa fome acesa aí, né? Essa gana de ter, né? Basta-te minha graça, né? Deus disse para Paulo, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me de minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Ele tem um dom de força que mantém ele nessa luta, nessa disposição de enfrentar tudo, de buscar realmente que a justiça reine. Ele vai dizer também para Timóteo: suporta comigo os trabalhos como bom soldado de Jesus Cristo. Essa capacidade de suportar, de aguentar, que a força, o dom da fortaleza nos vai dar. Efésios 6, 10, 11. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Então, essa fortaleza, né, para estar nesse combate, né, com esta fome e sede de justiça, né, para que o reino de Deus se instale. Senhor me assistiu e me deu forças para que, por meu intermédio, a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo das faces do leão, das fauces do leão. Então, é isso que a gente quer. O dom da fortaleza para ter essa disposição, essa gana, essa fome de ver o reino implantado. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? E qual será o dom que nos ajuda a ter essa misericórdia? Essa capacidade de ver a miséria, né, do outro e trazer para o nosso coração,
né, essa compaixão, de ter paixão junto com o outro. Né, nós temos Santa Faustina, né, nos dando toda a mensagem da misericórdia. Então, como a última grande graça de salvação, né, quando a pessoa está muito sem condições de ser salva, resta ainda um apelo à misericórdia. Então ela está ligada, né, os mais necessitados, né, os mais urgentes, né, essas pessoas que têm mais dificuldades, né, são as primeiras que têm direito à misericórdia. É primeiro para elas. Seria um luxo, um esbanjamento, uma pessoa que já está caminhando muito bem, querer depender da misericórdia. Pode também, né? Mas é principalmente para aquele que está sem nada, que está num, como a gente diz, um mato sem cachorro, né? Não tem como sair daquela situação. São situações, né, impossíveis, em que a pessoa se mete em situações sem saída. A pessoa está sem saída. A pessoa não tem como reverter aquilo. Ela está ali. Ela caiu e chegou ali nesse fundo, né, nesse beco sem saída. Não tem saída. O que vai fazer? Misericórdia. Pedir misericórdia. E nós somos chamados a ter essa misericórdia, né? A chegar junto daqueles últimos dos últimos. E ver uma saída para aquilo ali. E buscar uma saída. E dar uma saída àquilo que não tem saída. Dar um remédio ao que é sem remédio. Qual dom vai me permitir isso? Dar um remédio onde não tem mais remédio. O dom do conselho. É um conselho, uma visão de Deus que vai permitir você descobrir uma maneira nova ali para aquela pessoa se salvar, para dar uma chance para ela. Então temos que ter esse dom do conselho para nos ajudar a ser misericordiosos, porque senão eu vejo a miséria e fico, né, sem poder fazer nada, né, vou ficar frustrado ali, né, e não quero nem olhar mais essa situação, porque eu não tenho conselho de que fazer, de como eu tenho uma saída, por onde vai sair daquilo. Mas se eu tenho o dom do conselho, eu vou ser misericordioso, porque eu vou lá e vou buscar o conselho para ajudar, né, a situação irremediável. Porque em Deus tudo é possível. Aquilo que para nós é totalmente impossível, em Deus há possibilidade. A gente vê como Jesus várias vezes foi encurralado, né, pelos fariseus, né, aquele negócio de dar imposto, né? Para dar imposto a César ou não é? Né? Me mostra uma moeda, de quem que é esse rosto aqui na moeda? É de César, então dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E sai da arapuca que armaram para ele ali, né? Querendo jogar ele contra a lei do Estado, ou então contra o povo, né? Botando ele numa sinuca ali. E ele sai, e várias vezes ele sai. Essa aptidão de ver a saída, mas de quem está na miséria, é o dom do conselho que nos dá. Então a gente precisa desse dom do conselho para sermos misericordiosos. E na medida que somos misericordiosos, a promessa é grande, né? É exercendo a misericórdia com o outro que Deus é misericordioso conosco. Recebemos a misericórdia de Deus, as ajudas de Deus. Porque quem está de pé, cuidado para não cair. O justo cai 7 vezes no dia. Então, se tem alguns que estão numa situação assim terrível, né, ninguém está livre. Né? Todos precisamos da misericórdia. Então, o dom do conselho
Eu tenho aqui uma passagem do Salmo 16. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Olha que bonito. Você, quando está de noite, o teu coração te ensina. É o dom do conselho. É o conselho acontecendo ali. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Como sai essa vereda da vida. Então, você vai dormir, e o teu coração vai te dizer qual é o caminho, para sair e chegar nessa alegria, da salvação. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem quer ver a Deus? Precisa ser puro de coração. Essa é a condição de ver a Deus. Um coração indiviso, inteiro do Senhor. Quero ter um coração inteiro, todo do Senhor. Não está misturado, Não tem impureza, é puro. A gente chama o ouro puro. Não tem nada misturado ali. Tem só o ouro. É um coração puro, todo do Senhor. Qual dom me ajuda a tirar as escórias, os outros desejos, as outras vontades que estão ocupando o nosso coração, impedindo que ele seja puro, inteiro do Senhor? A gente precisa do dom para isso. Para não deixar outras coisas nos fascinarem, nos distraírem e ocuparem o nosso coração, os nossos desejos. O coração é o lugar do desejo, da vontade, das escolhas, o que eu quero. Deus vai dar uma promessa lá no Antigo Testamento, aquilo para que o homem estende a mão, isso ele o terá. Então eu tenho que estender a mão para Deus, para ter Deus. Para o reino do céu, para ter o reino dos céus. Então eu tenho que ter esse coração bem orientado. Eu tenho que ter uma orientação no coração para estender a mão para o lugar certo. E não posso ter o coração dividido. Eu quero isso, mas também quero um pouco aquilo, mas também quero isso e tal e coisa. E a gente vê tantas pessoas, tentando andar por vários caminhos ao mesmo tempo. Tem a pessoa que chega a ter o escândalo da pessoa que frequenta a Santa Missa e ainda vai no terreiro, vai na macumba, vai em outras coisas. Então, como é que fica essa pureza? Não há. Agora, não precisa a gente chegar nesses casos escandalosos, mas cada um de nós sabe como, às vezes, a gente tem atrativos, desejos, e como é que isso fica conosco. Às vezes, coisas que nos parecem coisas boas, coisas que não é que sejam pecaminosas, erradas, mas que não são o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus tem para a gente fazer, para a gente querer, desejar e realizar. E a gente está realizando outras coisinhas, se ocupando de outras coisas. A gente perde um tempo terrível, tremendo, fazendo coisas que não são a obra de Deus. Não é aquilo que era o importante fazer. Então, que dom vai nos dar essa clareza? É um dom que nos clarifica. Fica a mente, o entendimento do que é a obra de Deus e o que não é. Qual o dom que nos dá isso? Essa inteligência, esse entendimento. Esse é o nome do dom, esse entendimento. É justamente esse dom que nos permite perceber exatamente o que Deus quer. Quem tem esse dom... você vai ler as Escrituras, vai ler o Evangelho,
Se você está na luz do dom, do entendimento, você entende ali, já sabe, já percebe todas as ligações, isso é por isso e tal e tal. Ou seja, não se confunde, não fica em dúvidas e pensando coisas que às vezes são enganosas, são erradas, né? A gente vê os irmãos protestantes, quantas igrejas, cada um porque lê a palavra de um jeito diferente. Está faltando dom de inteligência para esse pessoal. Né? Porque o que Deus faz, o que Deus quer é uma coisa só, a obra de Deus é única, o nosso Deus é único. Então, o dom da inteligência vai nos fazer entender Deus, né? Ter inteligência sobre as coisas de Deus. Né? E às vezes é bonito ver como às vezes uma pessoa simples, com esse dom, conhece mais a Deus do que alguns letrados teólogos e cheios de cursos e né, estudos, né? E estão longe da verdade. Né? Então, olha como é bom ter esse dom, né? Esse dom de inteligência. E na medida que a inteligência do que é Deus e do que não é, do que está, do que é de acordo com Deus, dos sinais de Deus, dos sinais dos tempos, do que Deus está dizendo, o que Deus está falando, o que Deus está pedindo. Na medida que isso vai ficando forte, claro, né, vivo na nossa frente, né, a gente purifica o coração, porque a gente vai querer isso que está brilhando para nós. Enquanto que sem o dom a coisa fica meio nublada, meio, né, confusa e não tem o realce necessário para nos cativar, nos prender, e o nosso coração está inteiro ali. Então esse é o efeito do dom, né, do entendimento, o dom ou inteligência, né, são duas maneiras de dizer, é o mesmo dom. Bem, só falta a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promove a paz. Como é que você promove a paz? Quem é que promove a paz? O que você precisa para promover a paz? Né? E aí ser realmente um filho de Deus. Ser chamado, ser reconhecido como filho de Deus. Da onde vêm os conflitos? As discórdias? Né? Da onde vêm essas coisas que tiram a paz? Né? É isso que a gente precisa combater, né? O nosso conflito começa no pecado original. Né? Adão e Eva, né, se desencontram de Deus, perdem a relação com Deus que tinham lá no paraíso. Né? E a partir daí, né, vem toda a história humana aí com seus desatinos. Aí vem Jesus, na plenitude dos tempos, nos dá um caminho de volta. E ele é chamado o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz. O que Jesus, né, nos permite, né, encontrar, que a gente não tinha nessa terra antes dele vir, dele encarnar no seio da Virgem Maria, antes dele caminhar entre nós, de estar conosco. O que os discípulos tiveram, né, que é o contrário do que Adão e Eva, né, tinham, né? Os discípulos encontraram Jesus, Adão e Eva desencontraram de Deus. Deus que caminhava ali com eles na tarde. Jesus caminha com os apóstolos. E essa é a fonte da verdadeira paz. Nós não temos... Os conflitos, se a gente for ver, começam no nosso interior. Né? A gente estava falando da dificuldade de ter pureza do coração, das vários desejos, né?
conflitantes dentro de nós. Isso já nos tira a paz, né? E a falta de mansidão, né? Eu quero de um jeito e acontece do outro, eu fico aborrecido, me tira a paz. Então, várias coisas ali turbulentas em nós que nos tiram a paz, né? Depois a gente vai brigar uns com os outros, né? Porque a gente cobiça coisas, queremos ter coisas e não conseguimos ter. A palavra vai dizer isso. Esses dias na missa, né, a leitura falava disso, né? Que a gente não tem porque não pede. Quando pede, pede mal, né? E por isso não recebe, porque você só quer coisas para esbanjar, para usar mal. Então é uma desordem nossa, né? E aí o dom que vem curar isso, vem ordenar a nossa vida, vem apaziguar o nosso coração e nos devolver a harmonia, né, que Adão e Eva perderam e que a gente reencontra estando com Jesus, né, nos alimentando de Jesus, aquilo que a gente recebe quando nós comungamos Jesus. Ele é a nossa paz. Estando com Ele, estamos em paz. O dom da sabedoria. Sabedoria que vem de saborear. Nós saboreamos Deus. Aquele que saboreia Deus se enche dessa paz de Deus. Aquele que experimenta as coisas de Deus, né, se ordena interiormente, né, e entra em paz. E esse sabor de Deus que nós recebemos comungando de Jesus, né, tendo em nós a sua palavra, tendo em nós o seu espírito, o seu amor, tendo em nós as suas características, né, nos fazem também ser aquele bom odor de Cristo. Nós somos chamados a levar o bom odor de Cristo, ou seja, aquele sabor, aquele gosto de Cristo. Né, se está em nós, nós o levamos. Né? E por isso que você promove a paz, porque você é um outro Cristo, você leva o sabor de Deus para as realidades. Né? E isso promove a paz ali, porque Cristo é a paz. O encontrar o Cristo é a paz. É ter as coisas ordenadas, né? A tranquilidade da ordem, né? Como São Tomás vai falar, a paz e a tranquilidade da ordem, as coisas ordenadas. Né? Nós, cheios de Cristo, comunicamos Cristo. Saboreando Deus, comunicamos Deus. Né? Quem está conosco saboreia esse que nós levamos. Né? Nós somos cristóforos, portadores de Cristo, outros Cristos. E quem está em nós vai receber o bom odor de Cristo, vai saborear as coisas de Deus. Isso vai comunicar uma paz para essas pessoas. E se nós somos assim, nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Porque levamos a paz, promovemos a paz. Porque estamos em paz. Por que estamos em paz? Porque estamos com Cristo. Pertencemos a Cristo. Levamos o Cristo. Levamos a paz. Então, o dom da sabedoria. Saber Deus. Saborear as coisas de Deus. Então, como é que nós, né, fruímos esse dom? Né? A Eucaristia, né? A adoração ao Santíssimo, né? As Escrituras, a Palavra de Deus. Né? Todo o nosso contato com Deus nos leva a isso. Mas o Espírito Santo, no dom da sabedoria, te faz ter esse gostinho de Deus, né? Na tua oração, na tua meditação, né? Na tua quietude, no teu silêncio, no teu descansar à noite, na tua solidão. Ela vai ser permeada de uma presença que tem aquele sabor único, né? Inconfundível. É o sabor de Deus. É uma presença de Deus que você saboreia, né? Que te enche de alegria, de paz, né?
que te conforta, te consola. Então é o dom da sabedoria, né? Provai e vede quão suave é o Senhor. É para provar e ver, provar quão suave é o Senhor, né? Essa experiência direta com Deus, que o dom da sabedoria promove na gente. Graças sejam dadas a Deus que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. O perfume de Cristo chega e aí as pessoas vão fazendo suas escolhas, né? Então é o dom da sabedoria que nos ajuda a levar a paz, né? E sermos chamados filhos de Deus, essa bem-aventurança. E assim a gente conclui. É só uma coisa apenas aqui interessante que eu achei, que vocês veem vários dons desses, são iluminação, né? São de conhecimento, né? A própria sabedoria, entendimento, né? O conselho, né? Ele fala aqui que sabedoria, ciência e conselho, né, te permitem tocar nas realidades e apreciar lá o valor delas, né? A ciência vai ver o valor de cada coisa e vai ver as coisas erradas e vai ver que aquilo é triste, né? Para você chorar, né? O conselho você vai ver uma saída, vai ver uma maneira de ajudar naquela situação, né? Então, né? E o dom da sabedoria vai te dar esse gosto de Deus, esse contato com Deus. O dom da inteligência, do entendimento, é mais intelectual mesmo, mas tem essa diferença, porque ele te permite ver, né? Ver o que é a obra de Deus, o plano de Deus, ter entendimento do que Deus está fazendo. Mas não chega a tocar numa coisa mais diretamente, como os outros. É só uma observação. E com isso concluímos, né, a nossa reflexão aqui sobre os dons do Espírito Santo e as bem-aventuranças, né, como parte, né, os dons não são tudo, né, mas são uma parte importante do organismo espiritual que nós recebemos no batismo, né, que tem, né, esses dons aí como antenas para acolher, como uma vela que recebe um vento e vai numa direção, né? Então nós temos isso para que as coisas de Deus possam entrar na nossa vida e nos adiantar ao lado, né? Adiantar o nosso lado na direção de Deus, da santidade em Deus, né? Então, que bom, né, que Deus nos dá isso. E vamos agradecer e desejar, né, usufruir disso da melhor maneira. Nós aqui terminamos já fazendo mesmo essa prece, né, pedindo ao Espírito Santo que seja generoso com seus dons conosco, que abra realmente, que a gente possa abrir essa vela, né, para receber esse sopro do Espírito e nos levar nesses caminhos, nesses 7 caminhos, nessas sete empreitadas, né, desses 7 dons, dessas 7 bem-aventuranças, né, porque queremos realmente, e é urgente, e não olhando só a nossa necessidade particular, mas a necessidade do nosso mundo hoje. Nós precisamos, né, o mundo precisa dessas pessoas cheias dos dons do Espírito Santo, porque os tempos são maus, os tempos são difíceis, mas temos o poder de Deus para enfrentar tudo o que for. Amém?